Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Patrícia Uley, professora de História da equipe do CIEP JK. E estamos juntos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas atividades do segundo bimestre. Hoje, o tema desta aula ou melhor dizendo, são os povos germânicos, ou também os povos que os romanos chamavam de bárbaros, e que vão contribuir, de forma direta para a crise e a queda do antigo Império Romano. No segundo bimestre, ao longo das atividades que nós temos enviado por meio dos grupos do WhatsApp, por meio do Facebook, agora também através da plataforma do Google Sala de Aula, nós falamos um pouquinho da chamada Antiguidade Clássica, né? Ou melhor dizendo, da Antiguidade referente aos povos, né? Ou melhor dizendo, o período da Antiguidade referente, né, às experiências, às vivências dos povos da Grécia Antiga, né? E também da Roma Antiga, né? Os romanos saíram da Península Itálica, da região que hoje atualmente corresponde à Itália, na Europa, para conquistarem praticamente todo o mundo conhecido de sua época. Os romanos conquistaram terras não só dentro do que hoje corresponde à Europa, aos países do continente europeu, como eles também conquistaram terras e povos no norte da África, no norte do continente africano, conquistaram povos em áreas que hoje correspondem à Ásia e ao Oriente Médio, como, por exemplo, a região da Palestina, né? Vamos lembrar que Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos durante o Império Romano, na época em que o Império Romano dominava aquela região, no século I, não é? Os romanos tinham domínio sobre o mar Mediterrâneo, que é, né, um grande mar que é uma espécie de portal de negociação, de trocas, de comércio, que interliga o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. Então, vejam só, eu sei que a visualização não é muito boa, mas se vocês repararem, nós temos aqui um mapa do antigo Império Romano. Esse grande pedaço em azul simboliza, representa no mapa justamente o mar Mediterrâneo, que os romanos inclusive chamavam de Mare Nostrum, Mar Nosso, porque eles dominavam todo o mar Mediterrâneo, todos os negócios no mar Mediterrâneo, a circulação de embarcações no mar Mediterrâneo, a circulação de mercadorias no mar Mediterrâneo. E como eu disse a vocês, eles tinham terras no que hoje é o território europeu, né? Por exemplo, o que hoje é a Inglaterra, o que hoje é Portugal e Espanha, né? O que hoje é a França, a própria Itália, a Península Itálica, que era o coração do Império Romano, né? Eles tinham possessões no norte da África, no norte do continente africano, e tinham possessões, né, no que hoje corresponde à parte do continente asiático e do Oriente Médio. Então, eles construíram um império tão gigantesco que se espalhava por diferentes continentes, né? Os continentes conhecidos da sua época, porque naqueles tempos eles não conheciam a América, né? Não tinham nem noção, os europeus nem tinham noção da existência da América e da Oceania, né? Então, o mundo conhecido naquela época, vamos dizer assim, foi dominado pelos romanos. Mas ter conquistado tantas terras, tantos povos, de línguas diferentes, de costumes diferentes, de tradições diferentes, né, de continentes diferentes, trouxe também problemas, né, para os imperadores, né, para os governantes, para as autoridades romanas, porque era uma extensão imensa de territórios para serem, né, para ser administrada, né? Eram muitos territórios para serem administrados,
E isso exigia segurança, isso exigia abastecimento, isso exigia autoridades nessas regiões, né? Não era simplesmente chegar lá, ocupar e tá tudo bem, eu mando aqui e acabou. Os romanos tinham também que exercer a administração nesses lugares, aplicar as leis nesses lugares, além de recolher, claro, os tributos, né, os recursos, as riquezas dos lugares, eles também tinham que prestar auxílio às populações daqueles lugares, né? Então, controlar um império tão vasto quanto esse era muito difícil. E eles controlaram por muito tempo. Porque o Império Romano, né, ele existiu desde os anos 20 antes de Cristo até o ano de 475 depois de Cristo, ou seja, né, o Império Romano ele existiu por quase 500 anos, 5 séculos, né? Então foi muita coisa, né? Mas diz o ditado popular que o fim de todo grande império, de todo grande domínio, de todo grande senhor é a queda. E teve um dia, mesmo com todo o sucesso e prosperidade alcançados, teve um dia que o Império Romano caiu. E esses povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros, contribuíram diretamente. E quando a gente estuda história, tem 3 perguntinhas importantes. Opa, desculpa, falha nossa, desculpem, falha nossa, tá bom? Quando a gente estuda história, tem 3 perguntinhas importantes que temos que fazer. Quem, onde e quando? Quem eram esses povos germânicos ou bárbaros? Aonde eles estavam? E quando isso acontece? Quando eles vão interferir no Império Romano? Eles vão invadir as fronteiras do Império Romano. Então, a primeira perguntinha, quem eram os povos germânicos? Olha só, então, o Império Romano são essas áreas coloridas. As áreas aqui em amarelo, no que é parte do continente europeu atual, essas áreas eram as fronteiras europeias do Império Romano. Esses povos germânicos, né, ou seja, não eram povos latinos ou não eram povos que estavam dentro do Império Romano ou de origem romana, eles estavam à margem, né? Eles estavam para além das fronteiras romanas, não pertenciam ao Império Romano, não estavam sob a direção do Império Romano. Inclusive, por isso que os romanos os chamavam de bárbaros. Bárbaros era uma palavra de origem grega. Os romanos pegaram muitas informações, né? Adquiriram muitos costumes, palavras, cultura dos gregos. E bárbaro é uma palavra grega, né, que diz respeito ao estranho, ao estrangeiro, aquele que tem maus costumes, aquele que é inferior. Os romanos julgavam os bárbaros inferiores, os germânicos inferiores, justamente porque esses povos não estavam sob o seu domínio, não estavam dentro das suas fronteiras, não estavam sob as suas leis, não seguiam a religião cristã, a Igreja Católica Romana, que era a religião oficial do Império Romano naquela época, naqueles tempos. Então, como eles não seguiam os costumes, as leis, a religião dos romanos, eles os viam como inferiores, como bárbaros. E esses povos, eles eram de diferentes origens, eles tinham diferentes dialetos, diferentes línguas, diferentes costumes. Os romanos também os chamavam de pagãos. Pagãos porque eles não seguiam a religião dos romanos, a religião católica apostólica romana, o cristianismo, né? Esse mapa aqui é justamente o mapa das fronteiras, né? É o Império Romano. E depois, na verdade, as fronteiras não, o Império Romano tomado pelos povos
ditos bárbaros que vieram das fronteiras, que vieram dos arredores, vamos dizer assim, do Império Romano. Eles estavam nos arredores da fronteira do Império Romano. E eram vários, saxões, ostrogodos, visigodos, suevos ou suevos, vândalos, lombardos, os francos, né? São nomes às vezes um pouco estranhos, mas o importante é saber que essas populações que estavam à margem do Império Romano, elas, ao longo do século V, ou seja, ao longo dos anos de 400 depois de Cristo, elas irão sucessivamente, né, ao longo de diferentes momentos, ao longo do tempo, realizarem migrações, né, penetrações, invasões para o interior do Império Romano. Porque esses povos, eles eram independentes, eles eram organizados em comunidades, em reinos independentes, tinham seus próprios costumes, as suas próprias crenças, eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, eram povos guerreiros, ou seja, viviam da guerra, através da guerra que eles conquistavam terras, alimentos, recursos naturais como a água, né, rios, riquezas, né? Eles guerreavam às vezes entre si também, não é? E durante muito tempo, esses povos, eles conviveram relativamente em paz com os romanos, né? Eles viviam ali nas fronteiras do Império Romano, alguns às vezes adentravam o Império Romano, até se fixavam. Há registros de estrangeiros, de germânicos, que até chegaram, por exemplo, a ocupar postos de guardas, né, de soldados na guarda dos imperadores, por exemplo, né? Tinha uma certa convivência. Os germânicos, eles eram povos agricultores, eles viviam da agricultura, da plantação de grãos, né, de trigo, de cereais, e muitas das vezes as terras mais férteis, as melhores terras para o plantio, eram aquelas que ficavam à margem, né, ou às margens das fronteiras do Império Romano. Então, assim, aos pouquinhos eles foram se aproximando, num primeiro momento essa aproximação foi até, de certo modo, amistosa, sem grandes tumultos, mas a partir de um ponto a história muda, porque os povos germânicos também passaram a ser pressionados por outros povos guerreiros que também queriam ampliar os seus territórios. Era o caso dos hunos. Vocês já ouviram falar de Átila, o Huno? Os hunos foram povos que pressionaram os germânicos também por terras, né? E esses germânicos, por sua vez, acabaram pressionando as fronteiras do Império Romano. E ao longo do século V, ao longo dos anos de 400, foram aos poucos adentrando o território do Império Romano, e como o Império Romano já estava fragilizado por conta da sua extensão gigantesca, por conta também da adoção do cristianismo como religião oficial, e os romanos impunham essa religião para os povos sob o seu comando, sob a sua administração, e isso muitas das vezes gerava mal-estar, né? Gerava animosidades, ou seja, gerava descontentamentos, intrigas. Então existia um monte de fissuras, um monte de elementos que estavam desgastando, fragilizando o Império Romano. E os chefes guerreiros desses povos que os romanos chamavam de bárbaros sacaram que eles podiam se apropriar, que eles podiam conquistar territórios romanos e transformarem em seus reinos. E foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo desses anos aí do século V, né, dos anos de 400. Então, aos pouquinhos, esses povos foram conquistando a Península Ibérica,
que hoje corresponde aos territórios de Portugal e Espanha, né? Foram se apossando do que eles chamavam de Gália, que é o que hoje corresponde, é a região que corresponde atualmente à França atual, né? Foram se aproximando, foram pegando territórios que eram meio que periféricos no Império Romano, né? Meio que não era um coração de Roma, como, por exemplo, a Bretanha, tá? Que depois vai dar origem à Grã-Bretanha, à Inglaterra. Se apossaram do norte da África, né? E chegou o momento, né, ao longo dessas sucessivas invasões por diferentes povos, os suevos, os visigodos, que se apropriaram da Península Ibérica, né, os saxões, os bretões, que vão se apropriar da Bretanha, os francos, que vão conseguir dominar a região das Gálias, que vai dar origem à França, né? Os ostrogodos vão conseguir chegar na Península Ibérica, no coração do Império Romano, e, né, dominarem a própria Roma, o próprio núcleo, o próprio coração do Império Romano. E aí, né, lá em 1475, o último imperador romano do Ocidente, que se chamava Rômulo Augusto. Rômulo Augusto não vai ter muita alternativa a não ser dizer bye-bye. Teve que ir embora, né? Teve que deixar a cidade, abandonar o seu posto de imperador. E aí o Império Romano caiu. Enfim, repare, isso não aconteceu da noite para o dia, porque nada na história é da noite para o dia. O que é a história? A história é a análise, é o estudo das experiências, das vivências, das lutas humanas ao longo do tempo. A história estuda os imperadores, os soldados, os escravos, os poderosos, os humildes, os trabalhadores, a luta pela sobrevivência. E essas experiências humanas, elas não acontecem da noite para o dia. Não é assim, os povos germânicos, os povos bárbaros, os visigodos, os francos, os ostrogodos, os vândalos foram entrando e foram dominando, dominaram geral, acabou o Império Romano. Não é assim. Foi aos pouquinhos. Foram ao longo de sucessivas experiências, ao longo das décadas, ao longo do século V. E então, nesse momento aí, em 475, definitivamente, né, há a queda do Império Romano. Mas o interessante nisso tudo é que de todo fim, ou melhor, a partir de todo final, há sempre um recomeço, uma nova história. Embora os romanos chamassem os povos germânicos de bárbaros, na verdade, essa mistura, essa convivência, essa interseção entre as populações do Império Romano e esses povos da fronteira ou das fronteiras, esses povos ditos bárbaros, vai dar origem ao que hoje chamamos de Europa, aos países, aos povos, às populações da Europa. Vai existir um grande intercâmbio cultural, uma grande troca de conhecimento, de linguagem, de costumes, e vai ser a partir dessas misturas, dessas trocas, que vão surgir os povos da Europa, como os portugueses, por exemplo, que depois, nas caravelas, vão chegar lá no Oriente, nas Índias, e vão chegar também aqui ao Brasil, para o bem ou para o mal dos povos nativos, dos povos indígenas que aqui habitavam, né? Então, é isso. Esse é o recado. Na história, nada acontece por acaso. E todo poder, um dia, pode cair. Continue os estudos. Tem um resumo sobre o assunto no material didático de vocês, na apostila que a prefeitura envia para vocês. E também, né, nos materiais que a gente está sempre postando no WhatsApp, nas redes sociais da nossa escola e lá no Google Sala de Aula, ok? Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!